Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo estejam conosco. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Nós vamos ler no capítulo 11, os versículos de 7 a 9. Eu estava preparado para pregar hoje de manhã, irmãos, mas teve uma falha de comunicação aí e acabou ficando para a noite, mas acabou sendo muito bom, porque Arthur pregou de manhã e ele deu uma pincelada assim no tema que eu vou falar, que é o sentido da vida. Porque no ano passado eu tive algumas experiências, uma delas foi no escritório de advocacia que eu estava estagiando. O meu chefe é muito ligado com questões filosóficas, assim, ele estuda bastante filosofia, e ele levantava muito esse tema de qual era o sentido da vida, e eram momentos em que eu tinha a oportunidade de conversar com ele, assim, e ter um exercício assim, mental, filosófico. E outra coisa que aconteceu foi que uma colega minha da universidade também falou um dia que ela parecia que estava atingindo todos os objetivos que ela tinha, todos os propósitos que ela colocava, ela alcançava e parecia que não chegava em lugar nenhum, que não encontrava uma satisfação, e era como se não fosse nada. Ela alcança um objetivo, coloca outro, alcança, coloca outro, e nada muda, nada dá uma sensação de que ela realmente atingiu alguma coisa. Então, vamos fazer a leitura, versículos 7 a 9 do capítulo 11 de Eclesiastes. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Muito obrigado por toda a tua condução ao longo de toda a minha vida e também ao longo de todo o processo de estudo para que essa mensagem fosse feita. Peço que eu não diga nada, Pai, que nada que venha de mim, mas que tudo venha de Ti, que tudo seja a mensagem que Tu tens a transmitir e que o Espírito Santo esteja falando através de mim verdadeiramente. Peço também que o Teu Santo Espírito esteja atuando na vida de cada um para que eles também tenham a capacidade de compreender aquilo que Tu tens a falar aos corações. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Eclesiastes é um livro que realmente narra uma busca pelo sentido da vida. Provavelmente são os pensamentos de Salomão, porque a descrição que a gente tem é de um rei que era muito rico, que tinha muita sabedoria. Então, o mais provável, embora não seja certo, é que sejam os pensamentos de Salomão, que são trazidos por uma outra pessoa, uma espécie de revisor do texto, editor do texto. E é exatamente isso. Ele procura em áreas diferentes da vida, várias áreas diferentes, alguma coisa que faça sentido, alguma coisa que realmente traga um propósito para a existência. Mas ele sempre parece chegar à mesma conclusão, de que tudo é vaidade, de que nada leva a lugar nenhum. E quando o tema é sentido da vida, o livro de Eclesiastes é tão interessante porque essa narração parece muito uma coisa que nós sentimos. Então, você vai lendo e frase após frase são coisas que nós nos sentimos retratados ali também. Nós nos sentimos representados pelo que Salomão está dizendo. Então, é muito bom trazer nesse livro
a reflexão do sentido da vida, porque nós também buscamos esse sentido. Nós também corremos atrás de muitas coisas, de muitos propósitos, de muitos objetivos. E muitos filósofos também foram atrás dessas respostas. Afinal, o sentido da vida é uma das questões essenciais da filosofia. É uma coisa que a filosofia busca entender por que estamos aqui, qual é a razão da existência. E Salomão experimenta muitas das conclusões a que esses filósofos chegaram durante o livro de Eclesiastes. E ele vai narrando e continua sempre chegando à conclusão de que tudo é vaidade. O termo que ele usa aí de vaidade, na verdade, é Hebel, que significa vapor, uma coisa que passa rápido, uma coisa que não dura. Foi a tradução da Vulgata que trouxe em latim vanitas, que é a tradução mais comum hoje, que chama de vaidade. Mas na nova versão transformadora, o que ela traz é nada faz sentido. O tudo é vaidade é nada faz sentido. E é exatamente isso que ele quer dizer. São coisas supérfluas, são coisas fúteis, são coisas que não levam a lugar nenhum e são coisas que não dão um sentido para a vida. O livro inteiro é narrado do ponto de vista humano, tentando procurar dentro da própria vida um sentido para a vida. E porque ele não consegue encontrar esse propósito e essa razão de existir, ele chega a dizer, em um momento, que ele odeia a própria vida. Isso acontece no versículo 17 do capítulo 2. Ele diz: perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então, essa busca só resultava em ver injustiça, ver angústia, só encontrava os problemas da vida e não encontravam solução, não encontravam sentido. E mesmo assim, apesar de tudo isso que ele fala de angústia, de tristeza, de injustiça, ele chega ao que ele diz nesse versículo 7 que nós lemos: doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. E o que acontece aqui não é falar simplesmente da luz, literalmente. O que Salomão fala aqui é da vida. A luz nesse texto é a própria vida. Então, mesmo com todos esses problemas, ainda assim, doce é a luz, doce é poder viver. E ele contrasta isso já com o versículo seguinte. O versículo seguinte diz: mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas que serão muitos, e que tudo que virá é vaidade. Então, mesmo que você tenha uma vida que é suave, é doce, é bom ver o sol, é bom estar vivo, você deve alegrar-se em sua vida, que é outra conclusão a que ele chega constantemente no livro, porque ele sempre fala: isso não leva a lugar nenhum, isso é vapor, isso é vaidade. Então, o que resta ao homem, e que ele diz várias vezes, é alegrar-se com o que ele tem. É ter satisfação nas pequenas coisas da vida, ter satisfação no seu cotidiano, ter satisfação no seu trabalho, e, inclusive, desfrutar daquilo que o seu trabalho lhe dá. É como se fosse um contentamento. Você não encontra o sentido, mas você busca se agradar naquilo que você tem, que inclusive ele reconhece que são bênçãos de Deus. Essas bênçãos que Deus lhe dá são coisas em que você deve se alegrar, mas elas não são um sentido último para a vida. Então, mesmo que você viva muitos anos e se alegre em todos eles, você deve se alegrar em todos eles. Mas mesmo assim, você deve se lembrar de que há dias de trevas que serão muitos, e que tudo que virá é vaidade. Ou seja, tudo na vida continua sendo vaidade, mesmo que você se alegre naquilo que você tem. Mas olha o contraste aqui. Antes ele fala: doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Lembre-se que há dias de trevas, que serão muitos. Se a luz é a vida, as trevas aqui também são tudo que ele fala ao longo do livro? Também. Todos os problemas, as angústias. Mas as trevas aqui também são a morte.
elas também representam a própria morte, em contraste com a luz que representava a vida no outro versículo. Então, mesmo que você se alegre nos anos que você tem de vida, você deve se lembrar também da própria morte. É isso que é sábio de se fazer. Esse é o conselho que ele dá para o povo. Isso que é prudente de se fazer. Lembrar-se também da morte e se alegrar na vida. E o próximo versículo, ele é o começo de uma orientação de Salomão para os jovens. Começa nesse versículo 9 e vai até o versículo 8 do capítulo seguinte. Mas eu trouxe só esse porque ele resume muito bem o que foi dito antes. Ele parece realmente ser uma reafirmação do que estava sendo dito. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Então, de novo, alegre-se na vida. Alegre-se na sua mocidade, que o seu coração lhe dê muita alegria. Mas saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Então não se esqueça também de pensar no que vem depois da morte. É exatamente o que estava sendo dito antes. E, irmãos, o mundo nos leva a buscar o sentido da vida em muitas coisas diferentes. A gente tem, talvez, a mais comum hoje até, provavelmente, é a filosofia hedonista. É a filosofia da busca do prazer, que diz que nós devemos buscar os prazeres da vida, porque os prazeres movem as paixões, o desejo e todos os outros mecanismos da vida. Então, através dos prazeres, nós chegamos à felicidade. Isso é o que os hedonistas pregam e que a gente vê muito hoje. Inclusive, os Estados Unidos são um país majoritariamente protestante, mas uma preocupação que, inclusive, é muito manifestada pelos pregadores de lá, é exatamente que é um cristianismo que não parece ser cristão. Eu, inclusive, vi uma frase um dia desses de um missionário brasileiro mesmo, falando que hoje as pessoas vivem como o mundo e acham que são cristãs. E essa é a realidade de grande parte do cristianismo nos Estados Unidos. É um cristianismo hedonista, é um cristianismo que crê que não tem problema você vivenciar os prazeres da vida, você não precisa abrir mão de nada. E mesmo assim você continua sendo cristão, que é uma coisa antibíblica, é claro. Outra filosofia que veio foi o niilismo. Inclusive, Arthur chegou a falar de Nietzsche um pouco aqui, além de falar do sentido da vida. O niilismo acredita que não existe um sentido para a vida. Então, é muito pessimista, às vezes. Tem os niilistas que são menos pessimistas, os que são mais, mas, majoritariamente, é uma corrente pessimista, que acha que não tem sentido nenhum para o que você faz aqui. E o livro de Eclesiastes parece muito ser um livro niilista, porque ele olha com a mesma ótica de todas essas filosofias aqui. Ele olha com a ótica meramente humana, olhando para a vida e tentando encontrar um sentido para ela dentro dela própria. Então, é um livro que parece niilista. Outra corrente, que também tem um pouco de relação com Eclesiastes, o existencialismo. É importante a gente mencionar porque o existencialismo é a filosofia mais proeminente no mundo, desde o século XX. O Sartre é o maior proponente dessa filosofia. E ela acredita que a existência precede a essência. Então, não existe um sentido na vida antes da pessoa nascer. Depois que ela nasce, ela escolhe o próprio sentido, ou ela cria o próprio sentido para a vida. E a última filosofia que eu queria trazer foi uma que, na última conversa que eu tive com o meu chefe sobre o sentido da vida, ele trouxe também, que é da filósofa brasileira Lúcia Helena Galvão. Ela propõe que o sentido da vida seja você buscar ser uma pessoa melhor a cada dia. O problema é que ela não dá uma razão. Por que ser uma pessoa melhor a cada dia? Aonde isso vai me levar? Então, mais uma vez, a gente vê que o problema da busca de Salomão em Eclesiastes, assim como o problema de todas essas filosofias, é buscar dentro da vida o sentido para a vida. Porque o sentido da vida é transcendente.
E é isso que Salomão diz agora no final do livro. Essa é a conclusão a que ele chega. Alegre-se na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Ou seja, o sentido da vida está em pensar na morte também, como foi dito no outro versículo. O sentido da vida é transcendente. Ele está além da própria vida. Quando nós olhamos para a vida, é impossível encontrar um sentido. A vida não faz sentido mesmo. Por isso que o livro parece niilista. Porque ele busca o sentido dentro da própria vida. E o problema é que sempre que se busca o sentido para a vida dentro da própria vida, você chega a um fim em si mesmo. O sentido da vida é ser uma pessoa melhor todos os dias. Mas isso é um fim em si mesmo. Aonde isso leva? Por que ser uma pessoa melhor? Por que isso é um sentido? Isso não é um sentido. Isso é um objetivo, talvez. Meu objetivo é ser uma pessoa melhor todos os dias. Ótimo. É um bom objetivo. Todos nós deveríamos ter. Mas não é um sentido. Porque também é vaidade. Também é vapor. É uma coisa que acaba. Como tudo na vida acaba. Se você vai para a corrente existencialista e você cria um sentido para a sua própria... o sentido da minha vida é realizar meus sonhos, eu quero viajar o mundo. Ou o sentido da minha vida é o meu trabalho, eu quero fazer uma coisa importante, eu quero ser lembrado. O próprio Salomão também fala, nem os sábios, nem os tolos serão lembrados por muito tempo, porque o tempo passa e tudo cai no esquecimento. Então, tudo isso só proporciona um sentido para a vida que é vapor, que é superficial, que não vai durar. Nada dá um sentido último para a vida. Essa última conversa que eu tive com o meu chefe terminou nesse ponto. Eu falei, mas se o sentido da vida é buscar ser uma pessoa melhor, não tem sentido, porque não existe um sentido último. Acaba aí, acabou a vida, acabou o sentido, não existe mais nada. Por isso é importante também pensar na morte. Por isso é importante também saber que, apesar de devermos nos alegrar, devemos lembrar que Deus nos julgará por tudo. Porque isso é o que dá sentido. Aquilo que transcende, aquilo que vem depois da vida. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu lembrei de uma música, de um grupo que se chama Tanlan. O vocalista é o Fábio Sampaio. Eu acho que os irmãos não conhecem, mas ele era um dos cantores que aparecia na música da campanha de missões nacionais. E essa música chega um momento que ela diz, aonde vou? E o que será dessa vida quando a vida me deixar ao expirar? Porque esse é o sentido. O que acontece depois? Uma coisa que só vai durar os 70, 80, 90 anos que a gente tem de vida aqui, não passa de um mero objetivo, não passa de um mero vapor, de uma mera vaidade que nós criamos para nós mesmos. Então, o sentido, irmãos, é transcendente. É uma coisa que traz às nossas ações aqui na Terra algum propósito. Se nós não formos julgados por Deus, como Salomão diz nesse versículo, se nós não formos, de alguma forma, avaliados pelo que nós fizemos aqui na Terra, nada que a gente faz sentido. A gente vive, a gente morre, a gente é esquecido e nada acontece. Então, nós entendemos que o sentido é transcendente. Nós entendemos que o sentido precisa ser um julgamento das nossas ações depois que nós morremos. Um julgamento daquilo que nós fazemos aqui. Mas ainda tem um problema. O problema é, se nós formos julgados pelas nossas ações, a vida continua sem fazer sentido. Porque todos nós vamos nascer, morrer e ser condenados. Eu tenho certeza que todos aqui conseguem pensar em pelo menos um erro que cometeram na vida. E esse um erro exige a nossa condenação. Se nós formos julgados por um juiz justo depois da nossa morte, nós seremos condenados. E a vida continua sem sentido. Porque nós nascemos, crescemos, morremos, e sabemos que no final nós seremos condenados e nós seremos punidos.
Então, o sentido da vida só pode ser um. O sentido da vida só pode ser um homem que era justo e que foi punido, para que nós não fôssemos. O sentido da vida só pode ser Jesus Cristo. E é isso que João diz, porque quando ele escreve o evangelho dele em grego, no primeiro versículo já, ele chama Jesus de Logos. E Logos é traduzido como verbo na maioria das nossas Bíblias, mas Logos é a palavra que os filósofos gregos usavam para sentido da vida. Era isso que eles buscavam. Eles buscavam o Logos, aquilo que traz razão à existência. Então, quando João diz que Jesus é o Logos, ele diz: Cristo é o sentido da vida. E ele realmente é o único que pode trazer esse sentido, porque quando pensamos na morte e pensamos em nós e no nosso julgamento, nós seremos condenados, porque é o que nós merecemos. Nós cometemos muitos pecados, mas mesmo que a gente esqueça, que a gente só lembre de um criminoso pode passar 50 anos sem fazer nada. Se com 51 ele comete um crime, ele merece ser punido. Nós cometemos crimes contra a glória de Deus todos os dias. Nós merecemos uma condenação, nós merecemos ser punidos. Mas apenas Cristo, que foi justo, que pagou o preço por nós, pode trazer sentido à nossa existência e pode nos dar esperança quando pensamos na morte, como Salomão orientou que pensássemos. Toda a Bíblia aponta para Cristo, irmãos. Então, Salomão buscava o sentido da vida antes de Jesus vir à Terra. Mas a verdade é que essa busca não poderia terminar em outro lugar. Só poderia terminar em Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que foi punido, que sofreu a condenação que nós merecíamos, para que quando nós procuremos o sentido da vida, nós encontremos em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa reflexão, muito obrigado por esse tempo que tivemos para estudar a Tua Palavra. Muito obrigado pela riqueza da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado porque o sentido da vida só poderia vir de Ti, Senhor. O sentido da vida só poderia vir de Cristo Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém.